Bom dia, Borra. Bom dia, Tiagão. Será que a gente já pode começar aqui? Acredito que estamos ao vivo. Gostaria de abrir aqui, tomar a liberdade de abrir já agradecendo o convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui em parceria com a Ace. Primeiramente, eu que agradeço a você aqui. Vamos ficar aqui rasgando seda um para o outro, mas, primeiramente, bem-vindo, Tiago, bem-vindo a todo mundo aí que pôde dedicar um pouco do tempo nessa manhã e está aqui conosco. Aproveito e apresento já também o Tiago, que é executivo da Microsoft, né, e cuida do relacionamento da Microsoft com alguns fabricantes. Não é mais só Brasil, né, Tiago? Acho que agora é América Latina ou é Brasil somente? América Latina, né? Tenho um prazer aí É, de ter essa visão um pouquinho mais, né, um pouquinho mais global. Isso até enriquece a conversa aqui, então talvez você tenha aqui um pouco mais de perspectivas que transcendem o Brasil. E eu, para quem não conhece, o Marco Vorrat, diretor de B2B aqui da Acer, B2B tanto o canal vendas como a parte de hardware as a service, que a gente fala que é a alocação com serviços. E pessoal, a gente está aqui, Thiago e eu, para conversar, né? E o Thiago como um grande conhecedor e vindo da Microsoft, que trabalhou num relatório importantíssimo, que vai servir de pano de fundo para essa nossa conversa aqui de hoje, né? Muitos especialistas julgam e falam, né, isso está na boca de jornalistas e na boca de economistas, que 2026 é o ano da IA. E sim, é o ano da IA porque a gente entra muito mais maduro, com várias evoluções, sofisticações, e isso também acaba levando uma evolução, uma sofisticação que é bastante preocupante quando a gente fala do lado de cyber attack, ou ameaçando a cibersegurança. E com isso a gente vai explorar aqui um pouco de um relatório que a Microsoft trabalhou, que é sobre o cenário da cibersegurança em 2026 e traz diversos pontos de atenção para o endpoint. O endpoint nada mais é do que uma pessoa como eu, junto com um device ali, com o PC, com o computador, que pode estar obsoleto, pode estar sendo mal usado. Então, essa combinação de endpoint, né, de usuário com boas práticas, de um computador ou um PC que esteja em dia, atualizado, um bom hardware e um bom software, são pontos ali já de largada para você ter um mínimo de segurança, um mínimo de proteção quando a gente fala de cibersegurança. Então, com isso, né, diante desse cenário, né, do ano da IA e também vindo com isso um ano onde os cyberattacks eles também são cada vez mais criados através de plataformas de IA, então cada vez mais sofisticados e do ponto de vista humano muitas vezes imperceptível. Eu trago aqui o Tiago para trazer um pouco mais de número, um pouco mais de dados para a gente começar a conversa partindo disso. Certo, Tiago? Certo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela abertura e pelo convite mais uma vez. Como eu disse, é um prazer enorme a gente poder trazer aqui para os nossos parceiros e clientes um pouquinho mais sobre um aspecto importantíssimo da nossa indústria, e entender como a Acer e a Microsoft trabalham juntos, inclusive como o posicionamento da própria Microsoft nos dá uma oportunidade muito interessante de ter um posicionamento de indústria onde a gente tem uma visão muito assertiva das tendências e dos riscos da área de segurança e trabalha fortemente em conjunto com a Acer, justamente para trazer soluções de segurança que começam nesse endpoint, né? Então, essa é uma conversa muito conveniente. Queria agradecer mais uma vez a toda a audiência também, a todos que estão conectados, né? É um prazer enorme e obrigado pelo espaço que vocês, né, estão trazendo para tratar e entender um pouco mais sobre o momento que a gente tem de um aspecto da nossa indústria que é muito importante, que é a segurança, né? A segurança garante continuidade de negócio, segurança é muito importante para o dia a dia de empresas de todos os tamanhos. Então, né, acho que é muito conveniente, muito importante que aí você traga um espaço aqui junto dos parceiros e clientes, justamente para a gente entender. Mais uma vez, obrigado, Ivorra, pelo convite. Estou me sentindo um privilegiado de poder trazer um pouquinho mais sobre isso. E a gente conversa um pouco mais, né? O reporte que o Vorra mencionou agora é o nosso Microsoft Digital Defense Report, né, no caso que a gente vai falar do report de 2025, ele sai geralmente no final do ano, né, próximo de novembro. Todo ano, né, a Microsoft é uma das maiores empresas da área de segurança do mundo, obviamente, então a gente é uma das maiores
superfícies de proteção. E esse relatório, né, nos dá uma oportunidade muito, muito interessante, que é de resumir toda a experiência e todo o processo que a gente tem durante um ano, os aprendizados que a gente tem durante um ano sobre a área de segurança, né? E para começar um pouquinho disso, eu queria mencionar, para trazer essa dimensão desse relatório e a dimensão do assunto que a gente está trazendo para a mesa hoje, eu queria começar mencionando alguns dados importantes que o próprio Digital Defense Report, eu convido todos, é claro, a depois darem uma olhada no report no detalhe para entenderem, né, qual é o racional por trás do que a gente está mencionando e por trás da razão da gente estar, né, destacando esse assunto hoje. Né? Se você analisar o relatório de 2025, a gente está falando hoje de 100 trilhões de sinais de segurança que a Microsoft processa. Então, essa é uma escala assim, muito, muito grande, isso é por dia, tá? Reforçando aqui. Então, né, desses 100 trilhões de sinais de segurança, a gente bloqueia tentativas de malware diariamente, são 4,5 milhões, aqui falando, é claro, né, globalmente, e são 38 milhões de detecções de riscos de identidade, uma das principais superfícies de ataque, e entre elas a gente encontra 5 bilhões de e-mails que são de malware e phishing, são duas das tendências de ataque aí mais crescentes. Mas agora, uma parte interessante que a gente... Deixa eu só te cortar aqui, né, que Imagina. um número, né, um número desses, né, dessa magnitude, eu acho que é o que tira o sono, né, do gestor de TI de qualquer empresa, né? Porque fica aquela pergunta, não se vai ser atacado ou não, a questão é muito mais o quando, né? Ou seja, é muito mais Exato. urgente, é iminente. Ou seja, você pega um número desses 100 trilhões, pega 4,5 milhões por dia, diante de uma população que está conectada ou que está num ambiente corporativo e que pode ser atrativo para um cyber-attack, ou seja, grandes corporações financeiras ou que tem grandes dados extremamente sigilosos e tudo mais, ou seja, que são realmente cobiçados aí pelos hackers ou pelos cyber-attackers. Então, isso é o que tira o sono, né, do gestor de TI hoje em dia. Então, esse número, assim, ele chama atenção. Eu chamo isso aqui, é um número assustador e realmente reforçando ali o que a gente colocou no ponto, né? A segurança do endpoint, combinação do ser humano com hardware. Desculpa aí, Thiago, te interromper, mas Imagina. é só pegar esse número para mostrar que este é o tipo de número que tira o sono do gestor de TI, de segurança de qualquer empresa. Com certeza, porque ele envolve muitos aspectos de um negócio, né? Acho que é muito fácil pensar sobre segurança do ponto de vista do primeiro efeito que ela tem, né? Ou seja, eu vou perder os dados, eu vou perder reputação, mas isso também envolve continuidade de negócios, né? Quando uma empresa é vítima de ransomware, ela tem que parar o faturamento, por exemplo, durante uma semana de faturamento na empresa pode representar algo muito maior do que o investimento que ela faria em segurança para garantir a continuidade e a tranquilidade do crescimento dessa empresa. Então, é o que você disse, né? Esses números são extremamente impressionantes, por isso que a gente não vai citar muitos números hoje, mas é importantíssimo trazer alguns dados para realmente dimensionar em que momento a gente está e qual é o nível, né? Qual é o tamanho desse desafio que a gente tem. E eu acho que outro aspecto importante, que aí a gente entra um pouco mais, justamente no que é novo dentro desse assunto, é a utilização de inteligência artificial dentro desse universo, né? Então, tanto do ponto de vista de ataque, quanto do ponto de vista de defesa. Então, além dos dados impressionantes que a gente encontra no relatório, uma das coisas mais interessantes é ver a mudança de timings de ataque, timings de detecção e a sofisticação desses ataques que utilizam essas ferramentas agora para personalizar ataques, automatizar ataques, aumentar a velocidade, aumentar a adaptação, a capacidade de adaptação que eles têm, e realmente, ou seja, aumentar o nível de risco, né? Enfim, a gente está enfrentando ataques mais sofisticados, por isso a gente precisa pensar também em como a gente deve preparar nossos endpoints e pensar do ponto de vista de software em todos os aspectos de segurança de uma empresa, para que a gente garanta aqui a continuidade, né? Hoje a gente tem essas ferramentas de AI generativa sendo utilizadas de uma forma que elas trazem um novo desafio para quem, né, desenha e trabalha com segurança e quer garantir a continuidade dos negócios. Por isso é super interessante, super importante que a gente acompanhe, entenda e se mantenha atualizado, né, se mantenha à frente dessa tendência justamente, né, contando com parceiros como esse, o Microsoft, para poder focar no seu trabalho, focar no seu modelo de negócio, realmente sem medo, sem receio, sem interrupção de negócios. E
E eu tenho certeza que, eu não sei você, Vá, mas acho que um dos pontos mais interessantes é entender, né, é entender o que, que isso traz de mudança especificamente, né? Eu acredito que você, a gente estava comentando aqui, poxa, obviamente, né, como membros da indústria, a gente está o tempo inteiro aqui, enfim, vendo webinars, vendo capacitações e trabalhando, né, as nossas parcerias justamente para desenvolver soluções seguras. E eu acredito que você tenha visto também um aumento dessa tendência nessa área de segurança. E, e eu acho muito interessante se a gente puder falar um pouquinho mais dessa transformação, certo? Sem dúvida, acho que a indústria como um todo ela tem se voltado, né, para essa urgência, né? Primeiro que os devices acompanham essa evolução, né? Então a gente começa a ter PCs ali com IA no hardware, e isso tudo também acaba colocando ele de uma forma mais sofisticada, tanto para trabalho, para produção, mas também para segurança, ou seja, a gente está falando do hardware atualizado, né? Eu pego aqui como exemplo produtos da linha corporativa da Acer que já são produzidos aqui no Brasil, né? A gente pode falar da linha Travelmate, que são os nossos notebooks recomendados para a empresa, e os nossos desktops. Todos eles ali já com o chip TPM 20, TPM 2.0, né? É o chip para você, ele tem ali é o barramento físico, né? Tem criptografia, então é a proteção física, ou seja, não basta você ter um super software de segurança, né? Não basta você estar protegido unicamente na camada de software, se você tiver ali com hardware defasado do ponto de vista de criptografia, por exemplo, né? E vou além. Aí, Thiago, eu vou até passar um pouco a bola para você. A gente vem aí do ano de 2025, foi um ano que teve um mês de outubro marcado. Nós, na indústria de tecnologia, falamos muito a respeito da transição, né, do Windows 10 para o Windows 11, e o quanto isso era fundamental e importante para reduzir vulnerabilidades de empresas, falando de exposição a determinados riscos, além da falta de suporte e tudo mais. Então, assim, a gente aqui, quanto empresas de tecnologia, a gente advogou muito com relação à atualização do parque, não somente do hardware, mas do ponto de vista de Windows, né, de migração do 10 para o 11. Então, acho que tudo isso, todo esse ecossistema, ele tem que caminhar junto, né, porque o ecossistema do lado do mal, vamos falar assim, do cyber attack, dos hackers, ele tá caminhando, ele está desenvolvendo, né? Acho que o Thiago mostrou um gráfico ali anterior, quanto é mais eficiente, o mais tem mais sucesso o ataque gerado por IA, ou seja, nativo por IA. Impressionante esse número. Então, acho que isso é um alerta, ou seja, você aqui, a gente, quanto usuário do lado de cá, tem que se atualizar. Tem que se atualizar do ponto de vista, obviamente, de treinamento, de entender quais são os possíveis ataques, né, esses ataques mais modernos, mas é mais do que isso, é ter o barramento, ter software e hardware atualizados. Com certeza, acho que o entendimento de que segurança é algo feito em camadas, né? Assim como a gente faz a segurança física, né? Com vários portões, com mais uma porta, com diferentes abordagens, eventualmente com um cartão para entrar em um local físico. Então, entender o aspecto, né, de multicamadas para que a gente se proteja desses ataques que se desenvolvem cada vez mais é algo super interessante, né? Os dados que você mencionou justamente ali que eu vou até voltar um pouquinho mais para poder destacar tem a ver enfim, o que, que é a realidade daquilo que eu mencionei né, no bloco anterior aqui, ou seja, o que, que a gente enxerga, o que, que a gente está vendo no dia a dia nessa utilização de AI pelos atacantes, né, e não do ponto de vista de defesa. Então, um dos efeitos mais claros que a gente tem é justamente isso. Né? Hoje a gente tem 54% das pessoas que foram atacadas por um e-mail de phishing que foi preparado com inteligência artificial acabaram clicando nesse link. Comparado com o nível de eficiência de phishing tradicional, que é apenas de 12%. Então, veja como, né, um atacante que utiliza essa ferramenta um pouco mais elaborada, ele vai ter um retorno desse ataque muito maior. Por isso é importantíssimo, primeiro, a gente ter o entendimento de que essa é a tendência atual, para entender o tamanho da ameaça que a gente enfrenta e saber se postar, né, da maneira adequada. Então, não é só para exemplificar algo que é concreto hoje sobre isso, uma das tendências que a gente tem na área de segurança é o que a gente chama de click fix. Então, ele é uma tendência que nasceu da utilização dessa capacidade de personalizar e-mails e do entendimento de que tipo de abordagem nesses diferentes
ataques têm resultado ou não. Ou seja, eles usam inteligência artificial para fazer um tailoring, para fazer uma personalização daquele e-mail, para garantir que o texto daquele e-mail vai ter, enfim, algo que faça sentido para o usuário que ele está atacando, aumentando o retorno desse ataque. Né? Isso é um ataque que a gente chama aqui de click fix, tradicionalmente, e ele é algo que a gente enfrenta hoje no dia a dia, algo realidade no ano de 2025. Então, é importantíssimo entender essas tendências do mercado de ameaças, né? E Uhum. como ele também trabalha com essas tendências de tecnologia para se modernizar, transformando serviços de ataque, serviços de captura de identidades em serviços, inclusive, parecidos com os nossos, que a gente tem com o software as a service, né? Hoje em dia existe o malware as a service. Então, o entendimento desse universo de quais são esses ataques modernos vai dar para a gente a informação para que a gente consiga entender o porquê a gente encontra um retorno de investimento quando nós fazemos uma mudança, uma atualização de segurança. Então, como eu mencionei, o relatório é do ano de 2025 e muito obrigado, Borracha, que você colocou um ponto na mesa que é muito, muito importante. Primeiro, né, dia 14 de outubro de 2025, nós tivemos o fim do ciclo de vida do Windows 10. Então, é importantíssimo. Né? O sistema operacional presente no notebook, nos dispositivos dos seus funcionários, é uma porta de entrada, é uma porta de produtividade dos seus funcionários, mas é uma porta de entrada dos acessos, das identidades, de documentos que são privados da sua empresa, de planos de negociação. Ou seja, aquele é um device muito importante, que faz parte dessas camadas de proteção da sua empresa. E esse device tem que estar atualizado. Né? A Microsoft trabalha com uma equipe de engenheiros aqui do Windows gigantesca, e é por isso que a gente hoje, né, recomenda a atualização do Windows 11 Pro com Travel Mates da Acer. Né? É importantíssimo entender como a modernização do endpoint do ponto de vista de hardware e de software, ou seja, o device atualizado da Acer com o que há de mais moderno do ponto de vista de hardware, incluindo a parte de proteção, como o TPM 2.0, entre outros itens, como o certificado militar, por exemplo, é uma parte importantíssima. O TPM 2.0, por exemplo, não só vai proteger você de uma maneira muito mais adequada desses ataques cada vez mais sofisticados, salvando as suas senhas e credenciais de maneira biométrica no dispositivo, né, para aqueles que ainda acreditam na lenda, poxa, isso vai para a nuvem, isso fica no dispositivo. Ele também tem outras funções, né? A capacidade de proteção que o chip TPM tem dentro do device permite a gente, do ponto de vista de segurança, desenvolver inúmeras coisas que são super interessantes. Outra pergunta que eu recebo muito é, poxa, o dispositivo foi roubado, né? Então, poxa, eu vou perder os dados que estavam naquela HD. Eu tive um cliente de Minas Gerais que me procurou com esse exato ponto. Ele tinha muitos desses casos. E com o chip TPM 2.0 você pode criptografar os dados daquele dispositivo que vão ficar protegidos ali com a parte da chave do usuário também, novamente aqui, salva nesse dispositivo, salva no chip TPM 2.0. Então é por isso que, né, o dispositivo com esse chip TPM, o dispositivo moderno que contém uma preocupação em um design que pensa em segurança em primeiro lugar, é algo importantíssimo para que você garanta novamente aqui a continuidade dos seus negócios. Né? A gente não só está protegendo a reputação, a segurança, os dados das empresas, mas como a gente está garantindo a continuidade e garantindo a produtividade desses funcionários. Né? A gente não quer funcionário esperando ticket de segurança, funcionário que não consegue acessar seus dados, que está preocupado com a proteção ou que eventualmente está lidando com preocupações de reputação dos nossos próprios clientes. Ou seja, a segurança é um tema central, importantíssimo. Ele toca na credibilidade, ele toca na continuidade dos negócios e afeta o seu bottom line diretamente. Por isso que é importantíssimo entender esse contexto, apresentar o contexto atual e garantir que você está investindo nos recursos para a continuidade do seu negócio. Né? Então, é uma oportunidade incrível quando a gente tem dois membros da indústria, como a Microsoft e Acer, né, que conseguem, através da sua parceria, oferecer a solução, né? Eu gosto de chamar o dispositivo de solução, porque ele contém essas duas partes, te traz, né, te dá essa oportunidade de pensar na segurança desse dispositivo e pensar nos ataques que você tem enfrentado de uma maneira muito mais assertiva e muito mais adequada ao que a gente vê hoje em dia, né, desse ponto de vista. Sem dúvida, Thiago, sem dúvida. Thiago, só para pegar um pouco do gancho, que você trouxe aqueles dados super interessantes, você falou ali do ClickFix e tudo mais, e o relatório é extremamente rico, traz alguns cases, né? Traz o exemplo da Lumo Steelers, traz também uma operação em conjunta
com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, também com a Europol e tudo mais. É, se você puder entrar um pouco nisso e deixar aqui claro para quem está aqui com a gente no webinar, quem que está por trás disso, ou seja, quem que está por trás dessa construção, né, desses ataques, dessa sofisticação, dessa evolução desses cyber-attacks hoje em dia. Ótimo ponto, porque ele continua o nosso mergulho de produtividade, de profundidade, digamos assim, no assunto de segurança. Por quê? Porque, assim, acho que o primeiro aspecto é entender um pouco desse volume e realmente de tudo que a gente tem enfrentado, né? Por isso que a gente quis falar um pouquinho dos dados globais que a gente tem dentro desse report. Depois entender um pouco de como o que a gente está trazendo, né, como tema central, que é a influência de inteligência artificial dentro desse universo de segurança, quais são os reflexos reais que a gente tem. E agora acho que a próxima pergunta é justamente entender quais são alguns dos casos reais que a gente tem e como isso se conecta com o cenário mais local, mais brasileiro, né? Hoje, quando a gente fala de ataques cibernéticos, a gente está falando de uma indústria que é globalmente altamente especializada e ela tem diferentes membros. Então, hoje a gente tem os access brokers, que são especializados em conseguir acessos a redes corporativas, os operadores de ransomware, que alugam as suas ferramentas através de modelos, como eu mencionei aqui, de Ransomware as a Service, os grupos de extorsão de dados, desenvolvedores de malware, e por aí vai. E um exemplo concreto que o Roha me mencionou aqui é o Lumi Stealer. O Lumi Stealer é basicamente um info stealer, que é um roubador de informações, é um ladrão de informações. Ele foi o mais prevalente entre outubro de 2024 e outubro de 2025, ou seja, o timing que a gente faz aqui o nosso relatório. E ele é uma plataforma de malware as a service, basicamente, né, sofisticada, que consegue extrair dados sensíveis de navegadores, carteiras de criptomoedas e de apps diversos. E esses dados são, por sua vez, vendidos a access brokers, que, por sua vez, disponibilizam eles na dark web, e operadores de ransomware, em outro level, no final dessa fila aqui de compras, compram esses dados para realizar os seus ataques. Um dos ataques aqui, uma das operações que a gente traz para exemplificar, é justamente que em meados de 2025, nós fizemos uma operação junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Europol, né, da União Europeia, e o Centro de Controle de Cybercrime do Japão, onde a gente conseguiu aprender e bloquear mais de 2.300 domínios maliciosos, basicamente ele dando um golpe nessa infraestrutura do Luma e redicionando os dispositivos infectados para longe aí desses cybercriminosos, né? Hoje é muito importante a gente entender o quão lucrativo esse mercado é, né? Hoje, um pesquisador de segurança, né, a gente conhece aqueles Bug Bounty Programs, ou programas onde diferentes desenvolvedores, eventualmente jovens, descobrem falhas de segurança, recebem um prêmio por descobrirem e contarem para a empresa sobre essa falha de segurança. Hoje, uma média de um Bug Bounty é de $10.000 para os mais aí relevantes, mas esses mesmos dados podem ter um valor de até $100.000 no mercado negro, ou seja, é super, super importante a gente entender os efeitos reais realmente disso, quais são essas tendências, para que a gente consiga ter essa postura realmente adequada, entender o valor que soluções de segurança modernas e preparadas trazem para o nosso ambiente de negócios. E aí, vou tomar a liberdade aqui para entrar um pouco no Brasil, né, Tiago, para a gente aterrizar um pouco trazer para a dimensão local. Né? Acho que tem cifras extremamente importantes, assustadoras, e eu acho que quando a gente traz para o Brasil não é diferente, né, e está próximo da gente, talvez, bom, a gente já viu casos recentes ali, né, de redes, grandes redes bancos, né, que sofreram ataques, grandes redes varejistas, inclusive dados vazados e tudo mais, então, assim, não é novidade para ninguém. Acho que a gente pode aterrissar um pouco, e eu queria aproveitar também e convidar, né, quem estiver nos assistindo aqui, quem estiver acompanhando, também para enviar perguntas e dentro do possível e dentro da capacidade técnica e de know-how aqui, a gente endereça e tenta responder para contribuir com vocês. Não, com certeza. Com certeza, inclusive, poxa, reforço aqui o convite do Vorra para que vocês deixem perguntas. As perguntas que a gente não conseguir abordar ao vivo, a gente traz um retorno para vocês posteriormente. E acho que a gente chega num ponto aqui que é um ponto super importante do nosso bate-papo, que é entender quais são os principais reflexos para o Brasil, né? Os reflexos locais que a gente tem e o que esse relatório fala sobre a América Latina, mais uma vez, e também sobre o Brasil como posição. Então, hoje a gente está em terceiro
de todas as Américas, aí eu estou falando, né, de Estados Unidos e Canadá, e é o primeiro país da América Latina impactado por atividades aí cibernéticas maléficas, infelizmente. Então, isso é super, super preocupante. Hoje, 52% dos incidentes na América Latina envolvem extorsão e ransomware. Acredito que vocês saibam disso, ou pelo menos tenham o feeling do quão predominante esse tipo de ataque é. Isso é diretamente ligado à motivação financeira que a gente mencionou antes, né, nos casos onde a gente consegue determinar um objetivo de um atacante, a gente vê que 37% desses ataques envolviam roubo de dados, 33% extorsão e 19% ransomware, ou seja, eles representam realmente a grande maioria dos ataques. E, por fim, né, então a gente também tem 7% dos ataques sendo direcionados à infraestrutura dessas empresas. Isso é um padrão recorrente no mercado brasileiro. São ataques que não são só direcionados a empresas grandes, mas também empresas de médio porte com operações descentralizadas. Atacantes assumem que essas empresas estejam menos preparadas para esses ataques. Então, muitas pessoas podem ter a impressão, né, de uma empresa, uma pequena e média empresa, não deve se preocupar tanto com segurança, pois ela não é um alvo, não é famosa, não é grande. Muito pelo contrário, né, ela se torna um alvo mais atrativo por existir, né, um assumption, basicamente por se assumir que aquela empresa vai investir menos em segurança, vai estar menos preocupada. Ou seja, existe esse exercício de análise de perfil dos principais alvos e quais são os perfis que eles têm. Aí é claro que esses atacantes, né, com as ferramentas que eles têm hoje, eles procuram analisar isso e justamente atacar esse ponto de fragilidade. Né? O Lone Stiger foi um dos roubadores de dados ou ladrões de dados aí que a gente mais detectou nas operações da América Latina, incluindo o Brasil. E em termos de setores, aqui um dado super, super importante, os setores mais atacados foram agronegócio, saúde e educação. Então, são setores que têm dados de natureza crítica, né? Então são frequentemente ali é, vistos como alvos super, super interessantes, né? Como alvos valiosos para esses atacantes. Por isso que é importantíssimo a gente entender hoje quais são os ataques que a gente enfrenta, quais são as principais ameaças, como elas estão evoluindo, especialmente no Brasil e na América Latina. Acredito que muitos de vocês saibam disso, a gente acompanha isso na imprensa, a gente vê. Inclusive, a gente, enfim, para não mencionar nomes aqui, alguns varejistas famosos recentemente. Então, quando eu penso em interrupção de operação, um dos casos que mais me vem à mente são casos de varejistas. Né? Você tem uma grande operação, com centenas ou dezenas de lojas pelo país, você sofre um ataque de ransomware, se você fica uma semana sem faturamento dessa empresa, quanto isso representa comparado com um eventual investimento que você faria na atualização de um parque de máquinas, para garantir que todos os seus endpoints estejam protegidos e modernizados. É por isso que a gente fala de investimento em segurança, porque é um investimento. Ele não é um custo. Você está investindo em segurança para garantir continuidade de negócios. E hoje, né, já trazendo aqui um grande segue, convidando meu grande amigo Vorra para complementar essa parte, porque eu acredito que aí você traga um aspecto muito importante. Hoje existem inúmeras opções para você garantir a modernização desse parque, garantir que você tem, né, os principais dispositivos, os dispositivos mais modernos ali à disposição dos seus funcionários, ou seja, endpoints modernos. Então isso é Isso. muito, muito importante. E os dispositivos hoje da Acer trazem essa possibilidade, tanto no modo de compra direta, quanto no modo de hardware as a service. E hoje, se você tem um dispositivo com Windows 10 ainda rodando, aqui meses depois do fim do suporte do Windows 10, dia 14 de outubro de 2025, eu convido você fortemente a ouvir com carinho o convite e a proposta e as ofertas da Acer, tanto do ponto de vista de compra quanto do ponto de vista de serviços. O Rafa vai poder falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhe, mas são propostas de negócios fantásticas. Eu acho que para empresas que têm diferentes tipos, diferentes desafios do ponto de vista de budget para investimento em atualização de dispositivos de segurança, você vai encontrar na Acer, ele vai encontrar nas propostas da Acer algo que vai te proporcionar um caminho para solucionar isso, né? Encontrar nessa Sem conversa dúvida. um caminho para atualizar esses dispositivos, né, Vó? Não, sem dúvida, Tiagão. Acho que a gente vai explorar um pouco isso nessas formas de você renovar o parque, de você garantir o parque atualizado, e com cadência, né? Porque a gente vê, não é incomum no Brasil você visitar empresas, indústrias, empresas de serviços, setor financeiro, que estão com um parque ali de 7, 8 anos, a máquina exposta, vulnerável, e com certeza não está entregando performance, né? Então, isso deixa claro ali que muitas vezes o olho
do dono está olhando para algumas coisas e está deixando de olhar para alguma coisa extremamente sensível, que inclusive pode impactar a performance, né, da entrega, né, do time, da empresa, além de ter uma exposição, ali, uma vulnerabilidade, inclusive, sobre o que a gente está falando aqui hoje de cyber-attack, né? E a gente falou bastante dos equipamentos da Acer, né, com Windows Pro, com chip TPM, fazendo barramento físico, né, de criptografia. E aí, antes de a gente entrar, né, nessas modelagens de negócio, soluções que transcendem o hardware, e aí você começa a entregar serviço, uma modelagem financeira de aluguel com serviço, em detrimento de uma opção de compra, que é o que você colocou aqui, e te agradeço, né, pelo gancho, mas acho que antes vale a gente explorar aqui como, né, a gente falou um pouco da transição, né, do Windows 10 para o Windows 11, e quanto isso é fundamental, essa atualização é fundamental para evitar exposições de endpoint e de empresas. Então, aqui a ideia é explorar, né, como essas camadas de proteção do Windows 11 Pro integram com essa arquitetura de hardware, né, como o chip TPM 2.0, por exemplo, como que é essa integração dessas camadas e o que isso se traduz, né, para que fique claro aqui para todo mundo a importância, né, desse software atualizado do Windows Pro, Windows 11 Pro, com o chip TPM 2.0. Poxa, muito obrigado, porque acho que traz uma oportunidade para a gente apresentar a camada dentro da camada. Então, a gente falou muito hoje em segurança através de camadas diferentes, a camada do endpoint, do dispositivo, a camada de software, a camada de gestão de dispositivos e de segurança. E cada camada tem também dentro do seu próprio design diferentes camadas de segurança e, obviamente, o Windows 11 Pro como uma parte central né, dessa solução, como sistema operacional que habilita realmente tudo que é possível dentro desse dispositivo, traz inúmeros aspectos e características de segurança. Eu vou mencionar apenas algumas delas, porque a gente ficaria aqui umas 2 horas e meia para falar de literalmente todas as características que a gente tem de segurança. Inclusive, eu convido vocês a procurarem um pouco mais, caso vocês tenham um desafio específico sobre isso, mas para falar de algumas das principais, primeiro algo que eu mencionei, que é conectado diretamente com o aumento de ataque a identidades, que é o Windows Hello. Ele utiliza ali a biometria, que não é algo que você sabe, é algo único, que faz parte da sua pessoa, ou seja, algo que é bastante seguro do ponto de vista de verificação de identidade, através de reconhecimento facial ou impressão digital para essa autenticação. Um ponto crucial, novamente aqui reforçando o que eu mencionei no início, né? As credenciais biométricas que você utiliza para entrar nesse dispositivo ficam no dispositivo, dentro do chip TPM. Então vejam aqui que ele é completamente diferente do ponto de vista de proteção de uma senha, né, que eventualmente fica salva em um servidor, ou seja, o Windows Hello e o TPM 2.0 trabalham de maneira que ele garanta que existe uma verificação que, primeiro, é extremamente acurada, ou seja, ela é biométrica, e também que fique salva em um local fisicamente seguro nesse dispositivo. Né? Então, essa abordagem de multicamadas é super importante e a gente traz soluções e características de segurança para os diferentes desafios que um sistema operacional pode ter nessa operação. Um outro aspecto que eu queria também mencionar é o Credential Guard. Ele usa virtualização baseada em segurança. Essa é algo que, inclusive, a gente herda lá do Windows Server. Ou seja, é uma característica de segurança extremamente sofisticada e ela isola segredos críticos do sistema, como hashes de senha, tokens e outros aspectos de diferentes aplicações dentro de uma caixa forte virtualizada que fica isolado do ponto de vista de memória do restante do sistema, trazendo mais segurança. Um outro ponto de vista, uma outra coisa super importante, que inclusive vem com o boot seguro que a Microsoft trouxe inicialmente com o Windows 10 e aprimorado com o Windows 11 Pro, ele vem para prevenir algo que é bastante esquecido quando se fala no assunto de segurança, né? Hoje em dia a gente tende a falar bastante, como a gente mencionou aqui, ransom e outros ataques que acontecem no nível de software e identidade, mas equipes de segurança têm que se preocupar com diferentes pontos de ataque de um dispositivo. Um dos pontos de ataque que é possível se fazer é dentro do boot do dispositivo, antes do sistema operacional, no que a gente chama de rootkits, né, que são resistentes, inclusive, a uma reinstalação.
Então, de sistema operacional em dispositivos que não são seguros. Então, hoje o Secure Boot do Windows, que trabalha em conjunto com as tecnologias de Secure Boot dos nossos fabricantes, da Acer, eles trazem hoje, ele traz hoje essa proteção antes do sistema operacional subir, ou seja, através do design da maneira como esse sistema operacional vai ser carregado. Esse é um dos ataques mais resistentes a defesas mais comuns, porque ele realmente permanece dentro da máquina, que a gente chama, por isso que ele tem esse nome de boot ou rootkit, que ele fica lá nessa camada fundamental da máquina. E hoje, quando você tem, né, dispositivos aqui como o Acer TravelMate com Windows 11 Pro, você não está comprando apenas, como a gente disse aqui, um notebook, é uma decisão, um investimento estratégico em cibersegurança. Você está garantindo que você está oferecendo uma solução para o seu ambiente que vai trazer autenticação multifator de maneira realmente inviolável, que essas credenciais estão, né, trazendo para a mesa, trazendo para o seu ambiente o maior nível de proteção possível, incluindo o nível de firmware, como eu mencionei, através ali da proteção que a gente tem para bootkits e rootkits. São dos ataques mais perigosos que a gente enfrenta. Bom. Acho E, que eu falei Thiago, acho que agora bastante a aqui, gente mas era pode, assunto. falou, mas acho que agora a gente pode retomar aquela parte, que você estava colocando ali sobre OPEX e CAPEX, ou seja, de ter a solução. E aí eu queria entrar um pouco nesse tema, né? Você falou sobre adquirir, né, um parque novo, com a linha TravelMate, com o desktop da linha Acer, Windows Pro. E sim, isso tudo está disponível para a gente vender ou fazer um RAS, que é a solução, né? E eu gosto de tocar nesse ponto porque as empresas, o mercado, eles têm as duas opções e cada vez mais existe, né? O Brasil está amadurecendo muito nesse modelo de RAS, né? Que é o hardware mais o serviço. Não que para a empresa comprar seja ruim e tudo mais, mas é uma preocupação essa, né? A empresa dispendiar ou descapitalizar, ou seja, pegar ali uma grande monta, uma grande quantia financeira e empregar ali na aquisição de um parque que talvez daqui 4, 5 anos vai estar desatualizado e aí você vai ter novamente uma preocupação de despender novamente de capital e ainda vai ter que pensar o que fazer com aquele hardware ali que está obsoleto, né, no descarte ou na logística reversa, etc. e tal. Então, é uma questão de modelo, né, não é certo e errado, mas a gente sabe que em algumas economias aí talvez mais modernas ou com uma gestão financeira já mais eficiente, o modelo de RAS ele é bastante recorrente, né, para diversos segmentos da economia, e a economia brasileira ela começou a trazer o RAS de forma mais pujante, eu posso dizer assim, nos últimos 5 anos, 6 anos, durante e pós a pandemia. Então, foi algo que ficou, algo que conectou muito na indústria, e a Acer é vanguardista, então ela, quanto fabricante, decidiu trazer esse modelo, essa operação, de ser um fabricante que, além de vender, né, o hardware, o equipamento para as empresas, o notebook, a linha Travelmate, os desktops como os Pro, como a gente já mencionou aqui, a gente faz tudo num formato também de locação mais serviço, né? E acho que tem empresas que discutem, mas eu tenho benefício tributário. Pode ter, pode não ter, depende muito do regime da empresa, do modelo fiscal que a empresa atua. Eu evito até entrar um pouco nessa questão. Eu gosto de entrar na questão de solução. Ou seja, eu estou entregando um hardware novo, toda a minha linha Windows Pro à disposição para a empresa, equipamentos para diferentes necessidades. Então, a gente fala de desktop, fala da linha mobile, né, dos notebooks TravelMate. Então, eu tenho um produto mais mainstream, tem um produto mais sofisticado, notebooks com processadores Core Ultra, né, com Copilot Plus disponível. Então, você tem toda a camada para atender todos os níveis de gestão, né, de uma empresa. E eu gosto de falar mais do RAS porque eu não estou discutindo o hardware pelo hardware, né, ou seja, a atualização do parque somente pela atualização do parque. Eu gosto de falar do RAS porque a gente tem uma diretoria de serviços e a gente tem uma mandala de serviços. Então, na verdade, eu estou oferecendo algo combinado entre a locação do hardware com o serviço, mas é muito mais sobre o serviço, é muito mais sobre uma solução
que vai descomplicar a gestão da TI daquela empresa. E que o gestor de TI daquela empresa ele possa estar, talvez, mais focado em desenvolver ferramentas e treinamentos e políticas e gestão e governança para a cibersegurança, por exemplo, para que a empresa dele seja menos vulnerável. E toda a parte do dia a dia da gestão da TI, do parque, de mobilização, de movimentação, de logística, de imagem, de software, de gerenciamento de performance, todo esse resto, que é mais cotidiano, aí você pode cuidar para a empresa. Ou seja, a gente descomplica a gestão da TI da empresa e acho que a TI da empresa ela começa a ficar mais livre para poder entregar trabalho de valor. Quando a gente fala de cibersegurança, quando a gente fala de IA, de desenvolvimento de ferramentas de IA, ferramentas nativas de IA, agentes que vão trabalhar para a empresa, que vão suportar a área de marketing, que vão suportar a área jurídica, a área financeira, eu acho que é aí que o trabalho da TI começa a agregar valor de volta para a empresa, e não na gestão do parque no dia a dia. Isso deixa para a gente, a Acer faz. Então, eu gosto muito de falar sobre o RaaS em detrimento da venda, muito sobre esse prisma, do ponto de vista da entrega de um serviço que vai descomplicar o dia a dia daquela empresa. Não importa o tamanho da empresa. Toda empresa ela tem uma gestão de TI, e pequena, média ou grande, ela tem desafios e dores de cabeça que são proporcionais ao seu tamanho. Né? E a proposta desse modelo é justamente descomplicar essa gestão, essa parte de aquisição, ou seja, a aquisição ela pode ser feita e renovada a cada 4 anos, por exemplo, então a empresa está segura que, ok, vai renovar o contrato, o parque todo vai ser renovado, e toda a camada de serviço ela vai evoluindo, ou seja, hoje a gente tem camadas de serviço que são empresas de software, que fazem softwares de monitoramento, gestão de performance e tudo mais, essas empresas também vão evoluindo. Então, daqui 4 anos, a entrega de serviço, de software, etc. e tal, vai estar muito mais sofisticada do que hoje. Então, quando você fala de RaaS, tudo evolui junto. O parque vai evoluindo junto, as camadas de serviço vão evoluindo junto e fazendo uma entrega que vai evoluindo constantemente para a empresa. Ou seja, não para no tempo. Quando você faz simplesmente a aquisição de um parque, você para no tempo. E aí você fica parado no tempo por 4, 5 anos, e depois você vai renovar o seu parque e toda a gestão daqui 4, 5 anos. Quando a gente fala de RaaS, a gente tem a flexibilidade de poder acompanhar, junto com o serviço, algumas evoluções, algumas demandas. E mais do que isso, eu reforço aquele ponto, né, de descomplicar e aliviar a vida da gestão da TI para aquilo que realmente importa. Hoje, a empresa ter mais tempo e foco e dedicação para cuidar de cibersegurança, ter mais foco e tempo e dedicação para desenvolver ferramentas e agentes de IA que vão servir as diferentes áreas da empresa, é sem dúvida o mais importante. Com certeza, eu reforço meu convite aqui. Eu conheço o modelo de serviços e o tipo de tranquilidade que esse tipo de proposta, Vorra, que você traz para a mesa, traz para empresas é algo que é realmente assim fantástico. E é o que eu falei, né? Poxa, é um investimento, é o que nós falamos, né? Poxa, é um investimento, e é um investimento, inclusive, em uma parceria que te dá a possibilidade de encontrar caminhos diferentes para os diferentes desafios, dependendo do seu perfil de utilização de budget, da sua necessidade. Eu sou um fã muito grande do modelo de Hardware as a Service. Já estive do outro lado, inclusive, como cliente de modelos de Hardware as a Service e colhi muitos benefícios nas nossas execuções. Então, algo que é extremamente bacana como proposta da parceria, né, Acer Microsoft, e eu convido vocês a considerarem ou considerarem para os seus clientes finais como uma grande possibilidade. E eu queria fazer um convite, eu pedi um pouco aqui de espaço para complementar, digamos assim, as recomendações com recomendações abertas do ponto de vista de segurança para práticas e posturas de segurança aí para os nossos parceiros, pequenas e médias empresas, do ponto de vista Microsoft. Vamos lá? Vamos embora, vamos embora. Acho que a gente está chegando aqui na parte mais importante da conversa de hoje. Com certeza, porque acho que durante toda a conversa o nosso grande objetivo é justamente, né, aproveitar a parceria Acer e Microsoft para que a gente traga uma atualização do cenário de segurança e das soluções que Acer e Microsoft trazem para os nossos parceiros e clientes. E eu acho que parte do efeito, ou parte do resultado que esse posicionamento que a nossa parceria nos traz é justamente da gente ter um entendimento dessas tendências e poder trazer recomendações para os nossos clientes
Eu vou trazer aqui algumas recomendações do ponto de vista de segurança para que a gente tenha realmente aqui, tipo, se você ler o report, nosso Digital Defense Report de 2025, você também vai chegar a essa conclusão, mas trazendo um resumo disso, primeiro, implementação de autenticação multifator resistente a phishing. Quando eu digo isso, não é autenticação multifator ali por mensagem de texto, por SMS, é implementada com biometria baseada em hardware, ou seja, com o chip TPM. Isso é muito, muito importante. Acredito que alguns de vocês saibam esses dados, porque esse dado é um dado bastante famoso, mas uma autenticação multifator bloqueia até 99% dos ataques baseados em identidade. Você vê como uma camada de defesa, um posicionamento de defesa, te traz um benefício super bacana para essa camada de ataque especificamente. E hoje em dia, 97% dos ataques de identidade, aqueles que a gente comentou que estavam aumentando, são spray attacks. É basicamente tentativas de senha com, a gente chama de spray justamente por isso, para tentar enumerar a senha, ou seja, ataques de identidade que vão ver se eles conseguem logar com diferentes credenciais ou diferentes senhas. Através da autenticação multifator, você consegue prevenir e se posicionar para esse tipo de ataque de uma maneira muito, muito perspicaz e adequada. Segundo, investimento em pessoas. O Rá mencionou de uma maneira muito, muito importante como esse tipo de conexão com esse tipo de serviço de modernização de endpoint e dispositivos vai permitir que você foque em aspectos que são importantes do seu negócio. Parte desse aspecto é justamente a conscientização e o treinamento contínuo dos seus times sobre os diferentes riscos, as diferentes tendências do ponto de vista de engenharia social, simulações de ataque, e eu acho que como o Vorra também mais uma vez aqui muito bem colocou, não pode ser um treinamento que a gente só vai sair, vai ser um check the box, fez o treinamento de meia hora, precisa ser algo que a empresa vive, que a empresa considera como uma postura importante, como um pilar dos valores. A própria Microsoft tem o que a gente chama aqui de SFI, então o nosso nome interno para essa postura da companhia toda é Secure Future Initiative, ou seja, todos os funcionários, todas as pessoas dentro da Microsoft têm como responsabilidade de segurança em primeiro lugar. Então, eu convido vocês a fazerem o mesmo na empresa de vocês. Essa cultura entre as pessoas é muito importante. Terceiro, uma construção de resiliência. Então, é o tipo de postura realmente que a gente tem quando a gente pensa em segurança da companhia inteira. Então, assumam que essas violações são inevitáveis e incorporem essa resiliência na infraestrutura. Acho que o Vorra colocou lá no começo uma frase muito, muito boa, que não é se nós seremos atacados, é quando nós seremos atacados e como nós estaremos preparados para esse momento. Então, como a gente pensa nessa postura e como a gente pensa nesse ponto de vista, é super importante. Então, garanta que você tenha essa resiliência no seu negócio para que você pense no que é mais importante. Eu costumava usar exemplos super curiosos de clientes que não existem, tá? Para exemplificar isso. Diferentes empresas têm seus objetivos no seu dia a dia como frente. Uma empresa de escalada, por exemplo, vai estar especializada em construir experiências de escaladas. Ela tá pensando no produto dela, no dia a dia dela. Então, nós somos os especialistas em segurança, nós somos parte da indústria que pode oferecer essa solução. Então, garantir que essa pequena empresa vai ter a continuidade desse negócio e continuar pensando em escaladas para tendo esse ambiente seguro é algo muito importante, e isso passa por ter um ambiente resiliente, que tem todas as camadas de segurança desenhadas intencionalmente. Então, cobertura de autenticação multifator, o design, a latência e o tempo dos patches de segurança de maneira intencional e escolhida pelo departamento de TI, ou porque cuida desse aspecto dentro da empresa, e o tempo de resposta para esses incidentes. E aí, quarto, aqui antes do nosso última e quinta recomendação, é a defesa do seu perímetro. Acho que eu mencionei um exemplo de defesa física ali, como exemplo de defesa em múltiplas camadas, quando a gente faz defesa de ambientes físicos, como uma casa, uma sede de uma empresa, aí tem portão, porta, diferentes proteções para diferentes partes desse ambiente. Lembre que esse ambiente, esse perímetro também é digital. Então, ele passa pelo entendimento de como você tem autorizações dos seus parceiros confiáveis dentro da sua companhia, os seus fornecedores, a sua cadeia de suprimentos, os seus serviços online. É por isso que a gente fala que integração traz segurança. Porque quando você faz uma opção não pela integração, você coloca um terceiro serviço, que foi descoberto, um terceiro serviço para fazer uma coisa super específica dentro da companhia. Isso significa uma terceira companhia presente, um terceiro login, uma terceira camada de ataque. Então, isso é super importante de ser considerado quando você desenha como é que o seu perímetro está sendo protegido.
E por último, abracem o AI. Hoje a gente falou muito de inteligência artificial do ponto de vista de ataque, mas é muito importante que vocês entendam também que isso é uma ferramenta, através de dispositivos seguros também, para esse tipo de proteção do nosso lado. Então, o entendimento de que esses adversários, que os atacantes se movem nessa velocidade, vai ajudar a gente também a utilizar essas ferramentas no nosso planejamento de risco, nos modelos que a gente traz de ameaça, e a aplicação de ferramentas de inteligência artificial. A própria Microsoft vende inúmeras ferramentas, enfim, avançadas de gerenciamento de dispositivos. A Acer oferece ferramentas integradas fantásticas para essa gestão desse parque. Esse ponto é um ponto super importante também para que você, né, consiga não só estabelecer um perímetro de segurança, mas também gerenciar esse perímetro e garantir a proteção desse perímetro através das ferramentas mais modernas. Bom, muito bom. E, Tiagão, obrigado mais uma vez aí pela contribuição. Acho que você trouxe dados extremamente ricos, né, do reporte, e acho que isso traz à luz aí vários pontos no que tange cibersegurança, né, precauções, treinamento, a importância de hardware e software atualizados, ou seja, é quase que uma mandala de questões. Então vamos deixar aqui aberto aqui para atender as perguntas aqui de quem nos está acompanhando. Vamos lá? Vamos lá. Parece que já caímos em uma pergunta. Acho que essa aqui é para mim, né? Bom, acho que é fácil, e a gente já falou um pouco sobre isso, você também cobriu um pouco isso, né, Thiago? Para chegar para um departamento financeiro ali, para um CFO, tem que pegar no ponto nevrálgico, no ponto sensível, que é o bolso da organização, o quanto a organização pode estar exposta. E aí cabe a pergunta, assim, por exemplo, né? Quanto custa para uma empresa teve o vazamento de dados? Quanto pode ser uma multa com relação a isso, uma exposição? Um percentual absurdo, né, que pode inclusive vir a quebrar uma empresa ou colocar a empresa numa situação bastante delicada. Então, diante disso, eu não vou falar aqui, não vou minimizar e dizer que é tão simples quanto isso, e isso é uma conversa que você defende ali no departamento financeiro. Na verdade, o convencimento ele tem que ser top-down, ele tem que ser vertical e lateral dentro de uma empresa. O CFO ele tem que estar alinhado com a perspectiva do CIO, do CTO e do CEO. Tudo isso a gente está falando de governança, né? É uma decisão muito mais estratégica, ela é estratégica. Então, ela combina diversas cadeiras dentro de uma empresa. É a cadeira do CEO, do CTO, que vai dentro do aspecto tecnológico e do conhecimento técnico, fazer a defesa técnica de que ele acredita ser melhor do ponto de vista de hardware, software, gestão da empresa, combinando, obviamente, pelo departamento financeiro, com compras, que vão buscar a melhor condição financeira, o melhor custo disponível no mercado para atender aquelas demandas ali do CTO, do CIO, e tem que ter uma questão de cultura ali abraçada pelo CEO, um mindset da empresa, né? Ou seja, se uma empresa ela não não adotou, não atualizou o parque ainda, ela está ainda no Windows 10 e não migrou para o Windows 11, por exemplo, e ela está passando já por alguns meses, né, Thiago? Estamos falando desde outubro que essa empresa está vulnerável, se expondo, correndo riscos. Isso não é culpa só do CFO, não é culpa só do CTO, nem só do CEO. A culpa é de todos. Então, acho que como argumento, o argumento mais endereçável ali para o CFO é sim um argumento financeiro, no quanto isso pode impactar negativamente, no quanto isso pode doer, através de uma exposição, vazamento de dados, através de uma multa, mas vai além, né? Ou seja, o CTO, o CIO tem que estar convencido disso e ele tem que estar munido dos argumentos para ele também convencer internamente nas reuniões de discussões internas o CFO, o CEO do ponto de vista estratégico também tem que estar extremamente convencido disso e a empresa caminhar no caminho de que é uma empresa preocupada com tudo, inclusive com a questão de LGPD, com cibersegurança, com ter parque atualizado, ter a tecnologia up-to-date ou atualizada e ter as suas pessoas trabalhando com as melhores ferramentas e performando melhor, ou seja, melhores ferramentas extraindo o melhor das pessoas. Então, acho que vai muito além, né, de a gente pensar somente do ponto de vista financeiro. É importante,
mas transcende isso. Aí parece que a gente tem mais uma segunda pergunta. Ótimo ponto, Borra. Acho que ele traz, né, ele nos dá uma oportunidade, novamente, de mencionar justamente aquele aspecto, né, de retorno de investimento, ou seja, esse diálogo, é como você Sim, colocou, né, ele tem que ser vertical e ele tem que ser conectado com decision makers que entendam realmente os benefícios que essa atualização e essa, novamente aqui, garantia de continuidade traz para esses negócios, né? Então, eu vou abordar aqui a segunda a pergunta, então, para a gente encerrar. Acredito que a produção, estou vendo aqui com a produção, parece que a gente tem tempo para mais uma perguntinha. Então, a pergunta é qual é o papel, né, da inteligência artificial do ponto de vista defensivo, já como a gente mencionou agora há um minutinho atrás, como a gente recomenda essa atualização e essa utilização. Então, eu acho que a grande resposta para isso é que hoje a IA defensiva e a utilização de IA para a área de segurança é uma realidade, está evoluindo assim, rapidamente. Obviamente, aqui dentro da Microsoft, nós utilizamos a inteligência artificial em múltiplas frentes. Né? Primeiro, para essa análise dessas ameaças, então, esses modelos de AI, os nossos agentes de segurança de AI, são os que possibilitam a gente processar esses 100 trilhões de sinais que são ali diários e identificar padrões que seriam impossíveis para humanos detectarem, né? Principalmente nessa quantidade de dados. Então, o segundo é que a identificação de lacunas. Então, a inteligência artificial consegue comparar ameaças conhecidas com proteções existentes, revelando eventuais vulnerabilidades, ou seja, algo que é uma tendência grande, a gente não está preparado, antes que ela seja explorada por um terceiro, ou seja, a gente pode ser proativo aqui nessa proteção. E a gente também tem utilizado agentes de inteligência artificial para suspender, basicamente para fazer essas ações imediatas, que são super importantes do ponto de vista de tempo, né, do quando ela é feita, os agentes de AI suspendendo contas suspeitas, oferecendo um reset de senha, notificando os admins segundos depois de uma ameaça, ou seja, na criação daquele ticket, daquela flag importante do ponto de vista de segurança. Mas, assim, né, já que a gente, inclusive, né, levando em conta que a gente caminha para o encerramento, acho que é super importante a gente colocar aqui que a IA ela não é uma solução mágica, é claro, ela precisa de dados de qualidade, de uma governança adequada, de humanos nesse loop para uma decisão crítica. Ela precisa de pontos, de notebooks, de dispositivos, de endpoints que sejam seguros. O endpoint precisa ser seguro para que você garanta isso, né? Ou seja, para que você componha essa camada. E hoje isso é algo que a gente oferece através de soluções, por exemplo, como o Microsoft Defender para endpoint, só para exemplificar uma das nossas soluções de segurança que tem inteligência artificial integrada, e a própria Acer, né, através das ofertas de serviço, governança e dispositivos seguros, permite a você alcançar esse resultado e se habilitar para ter uma postura que também utiliza inteligência artificial para a defesa. Aproveitando que a gente caminha para o final, queria agradecer aqui a todos que dedicaram um pouco do tempo para o nosso bate-papo, para a nossa audiência, e um agradecimento especial a esse e a você, Borja, pelo convite e principalmente pelo entendimento da importância desse tópico na nossa indústria. Muito obrigado. Imagina, né, Tiago, eu que reforço aqui mais uma vez, obrigado aí a tua participação, mais do que a participação, você poder digerir um pouco do que o reporte traz para a gente e fazer esse olhar para 2026, a gente traçar esses paralelos aí entre uma indústria de hardware como a Acer e uma indústria de software e soluções como a Microsoft, e colocar ali, acho que de forma bem prática e transparente, os impactos, né, do sim e do não, de estar ou não atualizado, preparado, para uma realidade. Né? A gente já falou, a questão não é se uma empresa, uma pessoa vai ser atacada. A questão é quando, né? Se alguém não foi ainda, com certeza conhece alguém que passou alguma forma de golpe cyber, né? Seja por PC, por WhatsApp. Então, assim, é uma realidade, está muito disseminado e isso só vai escalar. Porque a IA, além de ser uma ferramenta que sofistica os ataques, ela dá escalabilidade também. Né? Você tem vários agentes ali dando uma escala que antes não era possível, que antes não existia. Então, essa é a certeza que a gente tem. Então, agradeço mais uma vez pelo conteúdo, pela conversa, agradeço para cada um aqui que pôde dedicar um pouco de tempo do dia e estar aqui com a gente. Faço o convite, né, visitem o site da Acer, a Acer Store também, Acer Empresas,
para conhecerem nosso portfólio, falem com a gente, quando a gente vai falar de, não somente do hardware, mas vai falar de mandalas de serviço, vai falar do modelo de locação, aí é uma conversa mais construtiva, é importante a gente conversar, entender o ambiente da empresa, a realidade da empresa, as dores da empresa. Então, é uma conversa e é uma solução muito customizada. Então, fica o convite e, mais uma vez, um super obrigado.